Graças a Deus, começando aqui mais um ano, mais um dia, e estamos aqui em Provérbios no capítulo 1, nesse dia 1º de janeiro. E o próprio texto, de Provérbios 1 aqui já nos fala o porquê do livro de Provérbios. Olha só que interessante o que ele diz aqui no versículo 3. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida. Uma vida disciplinada e bem-sucedida. Quando nós olhamos para a vida de Salomão, nós podemos dizer que ele teve uma vida bem-sucedida. Mas o sucesso de Salomão estava primeiramente ligado à sua sabedoria. Então, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Então, se nós aplicarmos o nosso coração a ler, conhecer e entender o livro de Provérbios, esta sabedoria que operava na vida de Salomão também vai operar na nossa vida. Mas ele diz assim, a finalidade, ou seja, versículo 3, sua finalidade, a finalidade do livro de Provérbios é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida, diz o texto. Então, o sucesso e a disciplina são duas coisas que caminham lado a lado. Não adianta que você não vai ser bem-sucedido, você não vai ter sucesso se você não aprender a disciplinar a própria vida. Olhe para o ano passado, olhe para o ano que passou. Tantas coisas que talvez você desperdiçou, chances e portas que se abriram que você não aproveitou, e você pode perceber que a falta de disciplina foi um dos fatores que te prejudicaram no ano anterior. Então, o que é disciplina, Disciplina é quando você faz o que sabe que tem que fazer. A disciplina é fazer aquilo que é certo, mesmo que não tenha vontade. A disciplina é fazer o que é certo, mesmo que você esteja cansado. Ou seja, uma pessoa disciplinada é aquela que sempre vai fazer o que precisa ser feito, independente de desânimo, de cansaço, de preguiça, de falta de vontade. Ou seja, a pessoa disciplinada, ela se obriga, ela obriga a si mesmo a fazer aquilo que tem que ser feito. Então, o texto diz, ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida. E diz mais, e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Olha só que texto interessante. Fazer o que é certo, justo e de forma imparcial. Então nós precisamos aprender, O livro de Provérbios é um livro que propõe nos ensinar muitas coisas. Por que precisamos ser ensinados? Porque não sabemos, ou achamos que sabemos, ou aprendemos de forma errada, e Provérbios está aqui para nos ensinar a fazer as coisas corretas. Olha só que interessante, ele continua falando aqui no versículo 4. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. Olha só, juízo aos ingênuos. A ingenuidade, ela pode fazer com que aproveitadores nos causem um prejuízo. A pessoa ingênua é aquela que facilmente ela é passada para trás. Alguém engana, alguém lhe passa a perna. Mas por quê? Porque a ingenuidade, ela tem a ver com imaturidade, ela tem a ver com falta de informação, com falta de sabedoria. Então a pessoa ingênua, ela pode até ter um bom coração, mas ela acaba não sendo bem-sucedida pela sua ingenuidade. Ou seja, a ingenuidade faz com que a pessoa não alcance aquilo que Deus gostaria que ela alcançasse. Então, o livro de Provérbios é um livro, como diz o texto aqui, traz juízo aos ingênuos, ou seja, traz um amadurecimento, vamos dizer assim, através dos ensinamentos que ele traz uma maturidade, Você enxergar a vida da forma que ela é, porque a ingenuidade nos leva a ter uma visão, às vezes, muito simplista da vida. Então, o livro de Provérbios nos ajuda nisso. E ele termina dizendo também o quê?
conhecimento e discernimento aos jovens. É óbvio, né, que o jovem, pelo fato de ser jovem, não teve tempo de acumular experiência que é necessária para a vida, né? A experiência é algo que vem com o tempo, mas o jovem não pode ser bem-sucedido, não só pode como deve. Então, Provérbios é um livro que ajuda o jovem a superar a falta de experiência. Ou seja, a gente sabe que a inexperiência ela pode nos prejudicar em vários sentidos, mas por isso que Provérbios está dizendo que ele traz discernimento aos jovens. Ou seja, o discernimento que o livro de Provérbios traz, ele serve para superar a própria inexperiência da juventude. Amanhã eu volto. Que Deus te abençoe.